Algumas coisas nos seres vivos são em comum. A estrutura celular, os blocos de nucleotídeos formando o nosso DNA, a constituição proteica, formada por aminoácidos, um número limitado, portanto, de aminoácidos. E uma coisa também comum, que demonstra a nossa evolução, que está contemplada desde uma simples bactéria até os vegetais superiores e os animais, como nós, os mamíferos, é o armazenamento e a utilização de energia a partir de uma molécula orgânica chamada de adenosina trifosfato, ou ATP. A adenosina trifosfato é a forma de guardar energia para que ela possa ser utilizada no metabolismo celular. O ATP ele é um nucleotídeo, ele é formado pela base nitrogenada adenina, a pentose ribose e, portanto, um nucleosídeo, portanto, chamado de adenosina, adenina mais ribose, e grupos fosfatos, que armazenam entre suas ligações fosfodiéster grandes quantidades de energia. E é exatamente no armazenamento dessa energia entre as ligações do grupo fosfato que nós, as células, evoluímos no sentido de armazenar essa energia obtida a partir da oxidação de nutrientes orgânicos, como glicose, ácidos graxos, nessas ligações, e, quando necessário, romper essas ligações para transferir elas para um determinado trabalho metabólico celular. Portanto, o ATP, adenosina trifosfato, armazena em torno de 7 quilocalorias por mol de ATP nas suas ligações fosfodiéster. E quando essas ligações são rompidas, por exemplo, quando há hidrólise de um desses fosfatos, formando a partir do ATP o ADP, adenosina difosfato, liberando, portanto, rompendo a ligação fosfodiéster e liberando, portanto, um fosfato, essa energia livre liberada, portanto, ela pode ser usada quimicamente para as funções celulares. Entretanto, a necessidade de contínua renovação do ATP, portanto, dessa energia química que é disponível para utilização celular. Assim, a partir de um processo de oxidação de nutrientes, aeróbia ou anaeróbia, com ou sem utilização de oxigênio para essa oxidação, mas é claro que a oxidação aeróbia ela é muito mais eficiente, ocorrerá então a fosforilação do ATP a partir do ATP, ou seja, a interação energética entre um grupo fosfato inorgânico e o ADP, renovando o ATP. Portanto, nós temos aqui um influxo energético onde as células utilizam de forma padronizada a energia química obtida da hidrólise do ATP em ADP e reconstitui o ATP, ou seja, reconstitui suas baterias energéticas químicas a partir da oxidação de nutrientes e da fosforilação do ADP em ATP. Muito bem. Então, a partir da hidrólise do ATP, são liberados a liberação de energia livre, a hidrólise do ATP em ADP, rompimento, portanto, dessa ligação fosfodiéster entre os grupos fosfatos do ATP, a liberação de energia livre em torno de 7,3 quilocalorias por mol de ATP. Enquanto que na regeneração do ATP, a partir da fosforilação do ADP em ATP, a reconstituição então da ligação fosfodiéster, a necessidade de uma energia equivalente de
né, subtração de energia livre de menos 7,3 kcal/mol. E essa energia, portanto, ela vem da oxidação de nutrientes orgânicos, particularmente carboidratos e gorduras, que são os nutrientes mais energéticos. Pode vir de proteínas, de aminoácidos também, claro, pode vir. Em situações catabólicas, em situações de déficit de compostos energéticos, até podemos começar a queimar os móveis da nossa sala para obter energia, né, para nos manter vivos. Essa é uma analogia que eu faço, porque proteínas são moléculas nobres, moléculas estruturais, né? Então a hidrólise dela em aminoácido para utilização como substrato energético se dá em estados nutricionais, né, catabólicos, pós-absortivos. Bom, mas de qualquer forma, então, tanto a partir de carboidratos, gorduras e proteínas, particularmente então a partir da glicose, né, mas também de ácidos graxos, a oxidação, né, desses nutrientes num processo que nós chamamos de respiração celular. Essa respiração celular, então, envolve a oxidação de nutrientes orgânicos e a transferência de energia química para a síntese de ATP. Na próxima aula, né, na próxima parte, eu quero discutir com vocês esse processo de respiração celular, bem como, né, as etapas e como são produzidos quantitativamente esses ATPs durante o processo de respiração celular. Então, o influxo energético sai a partir da oxidação desses nutrientes para a síntese de ATP. E à medida que o ATP, que as células necessitam de energia para diferentes funções, tá? Essa energia obtida a partir da hidrólise do ATP, então, é utilizada em diferentes processos celulares, como, por exemplo, o trabalho mecânico, deslizamento de miofibrilas de actina e miosina durante a contração muscular, movimentos de estruturas celulares como flagelos, a síntese de novas moléculas, que de fato é um metabolismo anabólico, né? Enquanto a oxidação, aqui a respiração celular, é um metabolismo catabólico, onde há liberação de energia livre, e portanto reações exotérmicas, onde parte dessa energia pode ser utilizada para síntese de ATP. As reações anabólicas, elas são de consumo energético, então há necessidade da utilização de energia química para isso. Entre essas reações a gente pode citar aí a síntese de novas proteínas, a síntese, a duplicação do nosso DNA, a transcrição do DNA em RNA, a lipogênese, até o armazenamento de excesso de nutrientes energéticos, como lipídios, né? No caso de não necessidade de utilizá-los, nós vamos armazená-los e isso demanda energia. A lipogênese, portanto, entre outros metabolismos anabólicos das celulares, demanda energia. Transporte ativo, né, contra o gradiente de concentração nas células, demanda energia. Por exemplo, a atividade da bomba de sódio e potássio, que é fundamental, né, a bomba sódio e potássio, para manter os gradientes elétricos necessários para a condução de sinais, para a geração e condução de sinais elétricos celulares, como ocorre no sistema nervoso. Então nós gastamos muita energia na forma de ATP, da hidrólise do ATP, para a manutenção de gradientes elétricos em células eletricamente excitáveis, como é o caso do sistema nervoso, e para a contração muscular também. A ineficiência desse processo, por que ele é ineficiente? Porque não é o total de energia liberada a partir da oxidação de nutrientes que vai ser, né, útil, que vai conseguir ser utilizada para síntese de ATP. De fato, é em torno de 1/3 de total dessa energia. Então, você não tem um processo totalmente eficiente. Apesar de 1/3 da energia liberada aqui conseguir ser reservada para posterior utilização, é uma eficiência relativamente muito boa, né?
O restante da energia, de fato, é liberado na forma de calor. Isso também tem sua utilidade, né? Por exemplo, a termogênese, a manutenção, né, de organismos como nós, manutenção do calor, da temperatura de organismos como nós. Obviamente que essa energia é perdida para o ambiente, né, e não pode ser reservada quimicamente para utilização a posteriori. Ok? Se a gente pegar então a respiração celular o processo de respiração celular a partir de uma molécula de glicose, analisando a sua equação geral aqui, onde uma molécula de glicose ou um mol de glicose, né, durante a respiração aeróbia, com a necessidade de oxigênio, vai demandar de 6 moléculas de O2, de oxigênio, com a formação de 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de H2O. Né? Esse gás carbônico, esses carbonos são provenientes da própria estrutura da molécula orgânica, bem como, né, o oxigênio. Então, a descarboxilação durante o processo de respiração celular, né, dos substratos orgânicos nesse processo dá origem ao gás carbônico. E a desidrogenação dos substratos orgânicos durante o processo de respiração celular vai ser fundamental para a transferência de elétrons para a síntese de ATP. E isso resulta, além da síntese de ATP, energia necessária para reconstituir então o ATP a partir de fosfato inorgânico e ADP. Isso resulta também em água metabólica. Né? Então, reação entre o oxigênio molecular e os hidrogênios presentes então nesses substratos orgânicos durante o processo de respiração celular. Então, essa aqui é uma visão geral. Na próxima aula eu quero discutir ela um pouquinho mais detalhado, né, de uma forma mais descritiva e menos química, né, demonstrando de onde provém, ao longo de todas das diferentes etapas da respiração celular, provém os diferentes ATPs produzidos. Esse processo então libera exotermicamente 686 quilocalorias por mol de glicose. Ou seja, um mol de glicose é 180 gramas, 686 quilocalorias são liberados. Isso é quase a metade das necessidades basais energéticas de um indivíduo adulto. 600, quase 700 quilocalorias. Obviamente que nem toda essa energia vai conseguir ser armazenada na forma de ATP para ser utilizada quimicamente nos processos celulares. A maior parte acaba sendo liberada na forma de calor. Então, se a gente isolar aqui e ver quanta energia desse total aqui é utilizada para a síntese de ATP, nós podemos aqui avaliar que durante o processo de respiração, a partir de uma molécula de glicose, são formadas ao final 36 moléculas de ATP, a partir de 36 moléculas de ADP. Se a gente considerar que cada fosforilação de ADP em ATP, né, demanda a utilização de 7,3 quilocalorias por mol de ATP, então nós podemos multiplicar 7,3 vezes 36, isso vai dar então que durante a respiração celular se formam 36 ATPs, subtraindo de energia livre do sistema, então armazenando essa energia, 263 quilocalorias por mol. 7,3 vezes 36. Então, de fato, isso aqui é a fração que efetivamente vai ser armazenada na síntese de ATP e que pode ser utilizada posteriormente para as funções metabólicas celulares. Fazendo essa relação então de rendimento, nós temos 363 quilocalorias mol, que é efetivamente armazenado quimicamente na forma de ATP, né, dividido por 686 quilocalorias mol, que é o total de energia liberada durante o processo de oxidação total da glicose celular, né, durante a respiração celular. Multiplicando por 100 a gente tem 1%, e isso dá então
38%, em torno de 38% de eficácia, de rendimento. Tá? Isso é um rendimento muito bom, né? Muito bom. Os demais, né? Demais energia é liberada livremente na forma de calor. Certo? Então hoje vou parar por aqui. Na próxima aula eu discuto com vocês como são produzidos esses ATPs ao longo da respiração celular. Tá legal? Um grande abraço. Até a próxima.